pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a minha filha mais nova, a Sofia. Olha só. É vermelho? Assim? Mas tem que vestir no neném direitinho, né? E essa roupa aí, era do neném ou era sua? Ela é minha. Mas você não usa mais? Não, Por quê? porque é uma criança bem grande. Ah, você é uma criança bem grande. Sim, e os covos dele sozinho. Nossa! E essa roupa é de neném? É. Ah, Então aquilo que se coloca. você quer que eu coloque? Sim, é muito difícil. Mamãe, aonde você vai? Eu vou no mercado com o meu bebê. E por que você tá com esse sapatão aí? Eu tô indo comprar os livros que o neném não ganhou. A Sofia tem 3 anos de idade e ela adora brincar que ela é mamãe e que o bebê dela é o filhinho dela. Ela usa no bebê uma roupinha que era dela quando tinha um mês, menos de um mês. E ela também adora usar os meus sapatos, as minhas roupas, mesmo que fique muito grande para ela. Para ela, parece que a diferença de tamanho entre eu e ela não tem muita importância. É muito engraçado. Mas e aí? O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, né? Tem tudo a ver. Porque essa questão de tamanho do corpo humano e dos produtos que a gente utiliza que tenham relação com o nosso corpo humano, tem tudo a ver com ergonomia, né? E é o campo de estudo de uma disciplina específica, a antropometria. É sobre ela que nós vamos conversar hoje. Antropometria, disciplina que estuda as medidas físicas do corpo humano. Então, além de saber o conceito da antropometria, a gente vai entender que ela é uma ciência que estuda muitos detalhes das dimensões do corpo humano. São as proporções entre as partes, as diferenças entre as pessoas, o que influencia essas diferenças entre as pessoas. Então, a gente vai começar sabendo que existem 3 tipos ou biótipos de físicos de pessoas diferentes. São os endomorfos, os ectomorfos e os mesomorfos. Vamos ver quais são as características de cada um deles. Tipos físicos ou biótipos. Ectomorfo. Tipo físico de formas alongadas. Tem corpo e membros longos e finos, com um mínimo de gordura e músculos. Os ombros são largos, mas caídos. O pescoço é fino e comprido, o rosto é magro, o queixo é recuado e a testa alta. O abdômen é estreito e fino. Mesomorfo. Tipo físico musculoso de formas angulosas. Apresenta cabeça cúbica, maciça, ombros e peito largos e abdômen pequeno. Os membros são musculosos e fortes. Possui pouca gordura subcutânea. Endomorfo. Tipo físico de formas arredondadas e macias, com grandes depósitos de gordura. Em sua forma extrema, apresenta o formato de uma pera, estreita em cima e larga embaixo. O abdômen é grande e cheio, e o tórax parece ser relativamente pequeno. Braços e pernas são curtos e flácidos. Os ombros e a cabeça são arredondados, os ossos são pequenos. E aí? Será que você consegue identificar qual é o seu biótipo? Veja que o seu biótipo pode não ter as características de um dos 3 tipos físicos exclusivamente. Ele pode ser mesclado entre 2 deles.
tá? Você pode ser um intermediário. Então, isso não é uma regra absoluta, não é matemático, ok? Existem outros fatores que influenciam o formato do corpo humano. Agora nós vamos ver quais são esses outros fatores. O primeiro deles é o gênero. Os homens normalmente têm os braços mais compridos e são mais altos. E as mulheres normalmente têm mais gordura abdominal, mais gordura na parte do quadril, né? Então elas são um pouco mais arredondadas. E isso pode variar também por causa de um outro fator de influência, que é a idade. Nas pessoas mais jovens, normalmente a quantidade de gordura é um pouco menor, as pessoas são um pouco mais magras. Nas pessoas mais velhas, a quantidade de gordura vai se acumulando e a pessoa vai ficando um pouco mais arredondada, né? E existem algumas variações extremas provocadas por situações específicas. Então, por exemplo, a obesidade é um fator que influencia bastante esse formato do corpo humano. Então, há um acúmulo de gordura abdominal que faz com que o diâmetro da circunferência na área do abdômen fique muito maior do que em pessoas que não são obesas. Um outro fator que influencia bastante o formato do corpo humano é a gestação. Durante a gravidez, o peso da barriga faz com que a mulher mude de postura para tentar compensar um pouco o peso da barriga, né? Então, ela acaba jogando os ombros para trás para tentar equilibrar o corpo por causa desse peso, desse volume que está aqui na frente. Eu me lembro de algumas coisas que me marcaram na época da minha gravidez. Uma das coisas é o fato de eu não conseguir cortar as minhas unhas do pé, por causa da barriga, não dava. Chegou uma época que eu não conseguia mais. Outras coisas, realmente, eu não fazia para não me desgastar, né? Então, quando eu estava na faculdade, os alunos sempre me ajudavam a carregar equipamento, me ajudavam a levar material de um lado para o outro, mas esse detalhe que é tão pequeno e tão íntimo, né, de cortar a unha do pé, eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer e as pessoas não comentam muito, né? Mas é praticamente impossível cortar a unha do pé com a barriga depois do 7º mês, assim. Não tem como, não dá. Você não consegue se dobrar o suficiente. Vamos ver uma imagem que é do livro do professor Ichiro Ida, que também mostra algumas que mostra essas influências que eu comentei agora, um pouco melhor caracterizadas. Nessa imagem vocês podem observar as variações corporais extremas. No lado esquerdo, as variações de gênero, entre o homem mais alto e a mulher mais baixa. No lado direito, as variações provocadas pela gravidez. É mais fácil de entender a mudança de postura que eu comentei inicialmente. E ao centro, as diferenças provocadas por obesidade, como há uma alteração expressiva no diâmetro da circunferência do abdômen. Outros 2 fatores bem importantes que influenciam os tipos físicos das pessoas são a etnia e o clima. Veja só. Com relação à etnia, o professor Ichiro Ida traz um estudo que compara as proporções corporais, a estatura e o peso entre o branco americano, o negro americano, o japonês e o brasileiro. Então, vocês podem ver que as diferenças de etnia impactam bastante nas proporções do corpo humano. Na sequência tem uma série de fotos de um projeto chamado Mixed Blood, que buscou famílias que apresentam ascendências bastante diferentes e que já não podem se dizer cidadãos de um único país, mas do mundo. As fotos foram tiradas em Nova York e na China entre 2010 e 2013. Além dos pais e seus filhos, as imagens trazem também um pedacinho do mundo de cada uma dessas famílias, e pode-se ver como essa mescla de culturas funciona também no ambiente em que eles vivem.
O clima é outro fator que influencia o biótipo. Em locais quentes, o corpo é mais fino e os braços e as pernas são mais longos. Em locais frios, o corpo é mais arredondado e volumoso pelo acúmulo de gordura.